Título 3 do Direito à Educação e do Dever de Educar. Oiê, bem. Como vocês estão? Então, ontem eu falei dos princípios e fins da educação nacional na LDB, dos artigos 1º e 2º. E hoje vou falar dos artigos do 4º ao 20º. Então vamos lá. Mas antes, obrigada meninas do grupo Processo Seletivo da Serra. Estamos juntas e vou ajudar muito vocês. Mas vai me ajudando aí, já vai dando like. E eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem um comentário aqui embaixo, ó. Aqui embaixo do vídeo, que precisa. Que o vídeo que você precisar, anota aqui nos comentários, que vai me ajudar muito. Então vamos lá, gente. O artigo 4º, ele vai falar do dever do Estado com a educação escolar pública, que será efetivado mediante a garantia de... Então vamos lá. No inciso 1º, vai estar falando garantia da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma. Ali é pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. No inciso 2º, gente, fala sobre a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então, olha bem. E o 3º, atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. 4º, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6º, a oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando, é claro. 7º, inciso 7º, a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. 8º, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Claro que por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 9º, padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 10º, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Então lembra, gente, a partir de 4 anos é obrigatório. No artigo 5º, nós vamos entrar agora, fala sobre o acesso à educação básica obrigatório e que é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Claro que tem o parágrafo 1º que fala que o poder público, na esfera de sua competência
Federativa deverá, preste atenção, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. No segundo, fazer-lhes a chamada pública. Terceiro, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência escolar. No parágrafo 2º, em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório nos termos deste artigo, é claro, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Claro que sempre o ensino regular vai estar na frente, né, gente? Aí nós vamos lá para o parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. No parágrafo 4º, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. No parágrafo 5º, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas dos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. No artigo 6º, nós vamos falar agora, fala, é claro, no artigo 6º, lembra aí, que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. No artigo 7º, o ensino é livre à iniciativa privada, atendido às seguintes condições. No inciso 1º, fala do cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. No inciso 2º, fala que nós estamos falando da escola privada aqui, né, gente? Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. No inciso 3º, capacidade de autofinanciamento ressalvado previsto no artigo 213 da Constituição Federal. E organização da educação nacional. Então, vamos agora, gente, para o artigo 8º. Vai falar da União, dos estados, né, do Distrito Federal e o município. Algumas linhas eu acabei pulando, alguns incisos, porque está falando da educação superior e é claro que na prova não vai cair sobre a educação superior. Então, por isso que eu dei aquela puladinha, mas eu falo qual que eu pulei para você também não ficar aí preocupada. Ah, ela pulou. Não, pulei porque fala da educação superior e provavelmente não cairá na prova sobre a educação superior. Então, os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. No parágrafo 1º, fala que caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, claro que articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, essa é importante, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. No parágrafo 2º, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Muito bem, então vamos para o artigo 9º. A União incumbir-se-á de, então no primeiro, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, é claro. No inciso 2º, fala aqui de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos territórios. Terceiro, prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioridade à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva, volta aqui.
No inciso 4º, fala sobre estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos. Isso daí, gente, a gente lembra quando as escolas falam assim, a escola de ensino médio reclama do fundamental, a do fundamental reclama do Fundamental 2 reclama do Fundamental 1 e o Fundamental 1 reclama lá da educação infantil. E aí a educação infantil não tem que reclamar e eu acho que manda alguém plantar batata, porque eles têm que reclamar de alguém também, porque todo mundo pode, porque eles não podem, né? Então, vamos lá para o inciso 4º, que é estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação. Inciso 5º fala sobre coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. No 6º, assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Temos essas avaliações todas que estão por aí, né, gente? 7º, baixar normas gerais sobre cursos, que não é o nosso caso. O 8º também não precisamos falar, que fala da educação superior, que a gente não vai influenciar em nada, é claro, só para dar uma respiradinha. 9º fala sobre autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar respectivamente os cursos das instituições de educação superior, que não é o nosso caso também aqui. Então a gente dá uma respiradinha agora. E no parágrafo 1º vai falar na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criada por lei. No parágrafo 2º, para o cumprimento do disposto nos incisos 5º a 9º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. No parágrafo 3º, as atribuições constantes do inciso 9º poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Vamos lá, gente. No artigo 10º, fala dos estados, que incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, definindo com os municípios formas de colaboração nas ofertas do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. No inciso 3º fala elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. 4º vai falar sobre autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar respectivamente os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. 5º, repete também, gente, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. 6º, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem respeito disposto no artigo 38 desta lei. 7º, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Olha bem, gente. E no parágrafo único, ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. No artigo 11º, os municípios, olha, esse daqui é o mais importante, incumbir-se-ão
de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Quarto, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Quinto, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos, vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Lembra, gente? Então, o município tem que fazer o quê? Creche, pré-escola e ensino fundamental. Se fizer outro grau, manter outro grau de ensino, então o que ele tem que fazer? Só se ele já estiver plenamente cuidando do infantil e fundamental. E assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. É claro, né, gente? Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele o Sistema Único de Educação Básica. Artigo 12º. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, aqui é nosso, hein? Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento e articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. Informar pai e mãe conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Bom, gente, aí logo em seguida a gente já sabe que notificou os pais, depois notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Promover, claro, medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying, né, gente? No âmbito das escolas. Então, preste atenção. O tipo de violência não pode. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. E a gente vai aqui para o artigo 13º, que fala sobre os docentes em incumbência de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Gente, esse é importante. E o docente, mais o quê? Não é o que no inciso 2º? Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. O terceiro, inciso 3º, zelar pela aprendizagem dos alunos. Quarto, estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. No artigo 14, nós vamos falar sobre os sistemas de ensino
que definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo, é claro, com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Presta atenção nesses princípios, gente, são muito importantes. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Repetindo, é claro. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. No artigo 15º, os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. No artigo 16, o Sistema Federal de Ensino compreende. Bom, no inciso 1º, as instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos federais de educação. No artigo 17, os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem, no inciso 1º, as instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Inciso 2º, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. As instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada. 6º, os órgãos de educação estaduais e Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. No artigo 18, os sistemas municipais de ensino compreendem. Inciso 1º, as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal. 2º, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. 3º, os órgãos municipais de educação. E no artigo 19, as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas, importante também. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. As privadas, que assim elas são entendidas e as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, é claro. Nós chegamos aqui no artigo 20, que fala sobre as instituições privadas de ensino, se enquadrarão nas seguintes categorias. Particulares em ensino em sentido estrito, assim entendidas que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo. Comunitárias, grupo de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade. No inciso 3º, também vamos falar das confessionais, assim entendidas, que são instituídas por grupos de pessoas físicas, por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologia específica, que é o disposto do inciso anterior. As filantrópicas na forma da lei, e não esqueçam do meu like, gente, do comentário aqui embaixo sobre o próximo vídeo. Ainda essa semana farei o vídeo sobre mobilidade, a pedido da Sirlene, e educação especial, a pedido da Andréia e da Dina. Mas peçam por aqui, gente, aqui nos comentários, daqui de baixo, para vocês me ajudarem. Hoje o vídeo foi um pouquinho chatinho,
é para vocês colocarem o fone de ouvido, hoje assistir, e depois, mais próximo, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu vou falar. Se vocês sentiram dificuldade, porque fica como se eu estivesse lendo para vocês, né? Mas por que tem que ser assim? Porque, na verdade, gente, se eu ficar explicando muito, o vídeo fica muito longo. Então, eu vou falando mesmo sobre cada parágrafo. Eu cometi o erro de falar lá artigo 12º, 11º, artigo 13º. Porque a gente sabe que o artigo vai até o 10º e logo em seguida a gente fala o número mesmo. Então, vocês me desculpem, o erro eu já estou consertando porque eu lembrei na hora que eu fui para o próximo artigo. Tá bom, gente? Mas isso não vai atrapalhar a vida de vocês não, tá? Um beijo, daqui a pouco eu coloco outro vídeo. Esse é o vídeo, é mesmo para vocês entenderem do artigo 4º até o 20º que foi pedido logo no comecinho dos pedidos lá da... Ele ficou um pouquinho longo, com mais de 20 minutos. Garanto que os próximos não terão esses minutos muitos, senão eu vou dividir para ficar melhor. Beijos!